do tamanho da ponta do seu dedo acaba de se tornar uma arma de guerra? Não uma guerra com tanques ou drones? E se eu te dissesse que uma simples semente, do tamanho da ponta do seu dedo, acaba de se tornar uma arma de guerra? Não uma guerra com tanques ou drones, mas uma guerra devastadora. Em março de 2025, a China deu um passo que poucos esperavam, mas que muitos temiam. Cancelou de uma só vez 1,8 milhões de toneladas de soja americana, provocando um rombo de 22 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir o meu canal. Podcast Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e o melhor da música cristã. Todos vocês conhecem a história bíblica de Golias e alguns nem sabem que é bíblica, mas a história todos conhecem, de um adolescente, um jovem que derrotou um gigante com 3,40 metros, com apenas três pedrinhas, apenas com uma pedrada na cabeça. O tanto de pedra pouco vai importar, porque ele só atacou uma mesmo com uma funda e derrubou, cortou a cabeça e pegou a espada e levou embora. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa dele, o Tio Sam, o gigante Tio Sam, o país mais rico do mundo, o país que tem o melhor exército, o país que domina com suas garras tantos outros países, mas silenciosamente um país chamado China esperou com que os Estados Unidos colocasse mais sanções, porque já tinha outras sanções, e deu uma paulada silenciosa. Escuta aqui, ó. Escuta aqui. Deixa eu aumentar aqui o vídeo. Deixa eu aumentar. Bom, bora lá, deixa eu rodar aqui. Essa é apenas uma retaliação comercial ou o primeiro tiro de uma guerra fria econômica? Por fora, tudo parece normal. Silos abarrotados, tratores rodando, famílias preparando o plantio. Mas por dentro, o coração da agricultura americana bate em ritmo de pânico. Na calada de uma tarde de março, um e-mail seco e direto saiu de Pequim. Cancelamento imediato de 16 contratos de soja. Nenhuma explicação. Nenhuma renegociação. Nenhuma alternativa. Um silêncio de guerra estratégica. No Missouri, o solo é fértil. Mas em 2025, ele virou um campo de batalha. Famílias inteiras que apostaram tudo em exportações para a China, tratores novos financiados, silos ampliados, investimentos em tecnologia, agora se veem diante de um buraco negro financeiro. 1,1 bilhão de dólares em perdas só no Missouri. Para quem vê de fora, pode parecer apenas mais uma crise no campo. Mas para quem vive disso, cada grão não vendido é um dia a menos de luz elétrica. É uma dívida a mais com o banco. É um filho que talvez tenha que abandonar a faculdade. Quando 16 contratos são cancelados de forma unilateral, não é só a soja que deixa de viajar. As plantas de processamento param, caminhões encalham, portos desaceleram. E o que parecia uma decisão pontual revela um plano de longo prazo. Assim, opa, cadê aqui? Assim é a queda de um gigante, uma simples semente. Até dá para fazer uma alusão da fé, uma simples semente, um simples grão, para ser mais exato, aonde o Tio Sam, os Estados Unidos, era totalmente dependente. Um aviso: a ganância americana, pelo padrão de vida americano, foi que gerou todas essas coisas. Para que, se não pagasse um bom salário, para que o sindicato
dos operários fossem desmoralizados, alguém na terra do Tio Sam teve a feliz ideia de mandar fábricas inteiras para outros países onde era um barato construir, onde era um barato fazer carros, fazer telefones, fazer peça de computador, onde era barato comprar comida, que é o caso do Brasil, que manda muita comida para lá. Só que a China trabalhou outros campos. Como o narrador vai dizer aqui, trabalhou outra área e resolveu sair da dependência americana, porque ele estava numa dependência e a vida inteira, há mais de 100 anos, que os Estados Unidos sempre impõe sanções à China. A China vive desde 72 com sanções americanas, para que eles não cresçam, para que eles se não desenvolvam, o mesmo que eles fazem com todos os países ao redor do mundo. Só libera o que eles querem, para que o seu padrão de vida fica sempre acima. E para aqueles países que estão passando fome não vir para o seu país, eles colocam muros e dificuldade para pessoas pobres ou desempregadas chegar naquele país. Mas não existe barreira para ir para os Estados Unidos. Milionários de qualquer país do mundo têm as portas abertas, podem comprar, vender, comprar mansões. Então, muitos milionários aqui do Brasil ganham dinheiro aqui no Brasil, mas vão gastar lá na terra do Tio Sam, em casas excelentes, em carros de alto padrão, um luxo fora de série, e são essas pessoas que vão falar mal do Brasil. Mas bora lá ouvir um pouco a China aí. A China não está apenas comprando menos, ela está escolhendo punir. Grande parte dessa soja estava destinada a alimentar o rebanho chinês, porcos, bois e galinhas que abastecem milhões. A China precisa de soja, e ela sabe disso, mas sabe de algo mais poderoso. Ela pode conseguir soja de outros lugares, mas os Estados Unidos não podem conseguir um novo cliente como a China. A China domina 13% do comércio global, controla cadeias de fornecimento inteiras com um único clique. E nos últimos anos tem investido pesadamente em fornecedores alternativos como o Brasil, a Argentina e até mesmo pequenos produtores da África subsaariana. Essa não é uma... Vocês entenderam aí que eles criaram essa situação? Só que a China é 1 bilhão e 400 mil pessoas. É um continente vasto e precisa alimentar o seu povo. Então ele foi comprando toda a soja americana e o americano colocando as garras ali, não deixando eles se desenvolverem. Todos vocês conhecem essa história. Eu não vou repetir aqui. E aí, só que na calada, na surdina, tanto como na tecnologia, como na agricultura, a China disparou. E o gigante Golias está pertinho para cair. Não sabemos, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Todo o planeta tem medo do exército americano. Todo. Quem tem juízo tem medo. Mas a China apertou eles tecnologicamente, deixou eles numa enrascada. Agora está deixando eles em outra enrascada na matéria da soja e da alimentação. Será que vamos ter alguma surpresa bélica? É uma pergunta isso, porque eu não sei. Eu só sei o que está acontecendo. Será que o Tio Sam, a grande águia, vai ter uma surpresa bélica? Quem viver verá. Simples troca de fornecedor. É uma mudança geopolítica disfarçada de compra agrícola. Você consegue imaginar o desespero de um produtor rural ao abrir a notícia e ver que a China simplesmente desistiu de comprar sua safra? Não houve aviso, não houve negociação, apenas uma mensagem velada. Nós podemos te quebrar sem tocar em você.
Mas por que agora? Porque em 2025, a China escolheu esse momento para apertar o gatilho econômico. Alguns dizem que foi uma resposta às tarifas do governo Trump. Outros afirmam que é parte de uma estratégia muito mais ampla, reduzir a dependência do dólar, reorganizar o mapa do poder comercial e testar até onde os Estados Unidos aguentam antes de ceder. Talvez isso seja apenas o primeiro ato de um plano ainda mais agressivo. E sabe o que torna isso ainda? Novo Elserve liso dos sonhos. Opa! Fios 2 vezes mais lisos e cabelo à Vamos prova parar de umidade por uma essa semana. De L'Oréal propaganda Paris. aqui, né? Não tá me pagando, então não vamos deixar essa propaganda aí no ar, não. Cancelou contratos. Ela também começou a se desfazer das suas terras agrícolas em solo americano. Por meio da WA Group, a China detinha até recentemente mais de 42 mil acres de terra agrícola nos Estados Unidos. Terras que hoje, após o cancelamento dos contratos, tornaram-se alvo de questionamentos políticos e até de possíveis retaliações legislativas. A mensagem não poderia ser mais clara. Nós não apenas compramos de vocês, nós possuímos partes de vocês. Isso não é mais sobre soja, não é mais sobre contratos. É sobre soberania. É sobre poder de barganha. É sobre um império que está aprendendo a usar o comércio como uma arma de guerra. E o outro que está apenas percebendo agora que ficou sem munição. Eu não sei se vocês já repararam, mas vocês podem ver o vídeo do Felipe Durante, que ele vive na China, como a China tem um Starbucks em cada esquina. E eles desenvolveram os deles mesmo. Cada esquina tem uma lojinha de café. Tem uma lojinha de café ali. Eles compram muito café do Brasil, de todo lugar. E o que é mais interessante, eles estão comprando fazendas e fazendas de café dentro do Brasil. Não é? Eles não estão fazendo isso só com a soja. Estão fazendo com o café também. E o chinês é um consumidor ávido por café, de todo gosto, de todo sabor e de todo canto do mundo. Vai lá no canal do Felipe Durante e veja lá os vídeos dele. Ah, e outra coisa, esse canal que eu estou fazendo React é o Papo Global. Logicamente eu não vou fazer o react do vídeo inteiro, porque é um vídeo de 40 minutos. É só alguns minutinhos, mas se vocês quiserem ver o vídeo por completo, por favor, vai lá no Papo Global e vê como um gigante, o Golias, está caindo na cama que ele mesmo armou. O discurso é de resistência, mas nas entrelinhas, o pânico já começa a tomar forma. Não há como esconder. Quando o mercado sente o golpe, a política treme. E o que antes era apenas uma questão de agricultura, vira, de repente, uma questão de segurança nacional. Você acha que isso não te afeta? Veja a prateleira do supermercado. Observe o preço do óleo, da carne, do leite. Cada produto que você coloca no carrinho carrega o reflexo de uma decisão tomada a milhares de quilômetros de distância, num prédio em Pequim. É nesse momento que a realidade bate mais forte. A guerra não chegou com bombas. Ela chegou com o aumento de 40%. Essa não é uma guerra comercial. É um reposicionamento estratégico de poder. Se a China cancelou 1,8 milhões de toneladas de soja como sinal, o que acontece quando ela resolver cortar outras dependências como tecnologia, minério, energia? E se ela não estiver sozinha nessa movimentação? E se eu te dissesse que, enquanto os Estados Unidos tropeçam tentando entender o que aconteceu com seus contratos bilionários de soja, outro país com sotaque diferente, ritmo tropical e bandeira verde-amarela já está sentado no trono que os americanos levaram décadas para construir? Simulation. O Brasil, aquele que por anos foi chamado de país do futuro, mas que agora está moldando o presente do comércio global. E o mais assustador, os americanos não perceberam isso até ser tarde demais. Enquanto fazendeiros do Missouri queimam seus estoques e fazem vigília noturna contra falências iminentes, agricultores brasileiros estão comemorando contratos recordes com Pequim. O que parecia uma simples troca de fornecedor revelou-se um redesenho profundo da ordem econômica mundial. A China não parou de consumir soja. Ela apenas decidiu não comprá-la dos Estados Unidos. E o Brasil estava pronto.
Em apenas 3 meses, as exportações brasileiras de soja cresceram 27%, e Pequim agora depende do Brasil para abastecer seus estoques internos. A nova rainha do comércio não fala inglês, fala português. Mas isso não é apenas uma vitória econômica, é uma virada geopolítica. Imagine um agricultor brasileiro chamado João. Ele não tem MBA em Harvard, não entende de política internacional, mas ele entende de chuva, de solo, de sementes. E quando o telefone tocou, oferecendo um contrato direto com uma trading chinesa que até então só comprava nos Estados Unidos, ele não pensou 2 vezes. Aceitou. E começou a trabalhar dia e noite para cumprir um pedido que antes seria inimaginável. Enquanto isso, do outro lado do continente, o americano Jake, um produtor de Olha aí, a queda de um gigante. Você tá ouvindo. E o Brasil está mudando a história. Sem bombas, sem guerra, sem um exército bilionário. Somente com a semente da soja, com grão de soja. Eles deixaram de comprar nos Estados Unidos e vieram comprar do Brasil e de outros lugares. E o interessante é que o governo atual foi tão massacrado pelo agro, quiseram derrubá-lo, quiseram fazer de tudo. E o agro nunca foi tão beneficiado como está sendo neste governo. Isso é visão do mundo. Presta atenção aí, ó. quinta geração no Kansas assistia ao mesmo telefone tocar e ninguém atender. Porque os chineses já tinham decidido. A mesa virou. E ninguém avisou os Estados Unidos. Não se trata apenas de soja. É milho, trigo, carne, minérios. Setores inteiros do agronegócio americano estão sendo desmontados não por sabotagem, mas por uma estratégia sofisticada de substituição gradual. A China não está atacando, ela está trocando, e para cada contrato perdido nos Estados Unidos, há uma oportunidade aberta em algum outro lugar, seja no Brasil, na Argentina ou no Vietnã. Essa nova postura global não é acidental, é deliberada, é calculada, é um movimento de independência estratégica. Os Estados Unidos, que já foram os principais parceiros comerciais da China no setor agrícola, agora enfrentam um encolhimento que pode ser irreversível. Em 2020, os Estados Unidos exportavam 35% da soja consumida pela China. Em 2025, esse número caiu para 12%. Enquanto isso, o Brasil saltou de 44% para 71%. Isso não é apenas uma troca de fornecedor, é uma reconfiguração de poder. E você pode estar se perguntando: E agora, José? E agora, Kilsan? Só resta para você a parte bélica. Só resta porque você já perdeu. Só resta a parte bélica. Mas será que vocês também não vai ter uma grande surpresa? Será que vocês não vão passar uma vergonha histórica? Tudo isso será. Não se sabe. É o futuro. Mas ele está sendo desenhada. A soja, o milho, a carne. Vocês já estão sentindo no couro isso. No couro. E descobriu que não pode fazer nada. A solução seria o quê? Atacar belicamente? Aguardemos e veremos. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, aonde tiver internet. Fui! Fiquem com Deus. Se tudo isso aí tem a ver com Deus. Desliga. Oxe, quer desligar?